nome de Jesus que nós oramos. Amém. Bem, meus irmãos, é sempre uma responsabilidade muito grande, né? Vir aqui para falar para os irmãos. Normalmente sem a presença do pastor Jael, hoje com a presença dele e com essa palavra, né, de estar aos meus pés. Imagine só como o coração aqui já pulou, né? E eu quero convidá-los a abrirem aí as suas Bíblias, em Atos, no capítulo 1, versículos de 1 a 11, onde nós vamos ler esse relato, que eu não sei se você já reparou, mas são as últimas palavras de Jesus aos seus discípulos, aos seus apóstolos, antes da sua ascensão, né? É muito importante a gente, às vezes, imaginar esse contexto. Você já parou? Se você soubesse que você não iria mais falar com aquela pessoa, mas você tinha um recado para ela, algo importante, qual seria a sua mensagem? O que você falaria? Foi exatamente o que Jesus falou aos seus discípulos aqui, que é narrado por Lucas. Então eu gostaria que você me acompanhasse, que nós lêssemos juntos aí essa narrativa que tem muito a ver com a nossa missão, com o que nós pensamos ao estarmos aqui no mundo. Diz assim a palavra de Deus, e eu convido vocês a lerem comigo. Em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo o que Jesus começou a fazer e a ensinar. Vamos juntos? Até o dia em que foi elevado aos céus, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a ele e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa do meu Pai, da qual falei a vocês. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é neste tempo que vai restaurar o reino de Israel? E ele lhes respondeu: não compete a vocês saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Tendo dito isso, foi elevado às alturas enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles. E eles ficaram com os olhos fixos nos céus, enquanto ele subia. De repente, surgiram diante dele 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus, que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como viram subir. Amém, meu irmão? Gente, você está olhando para o céu? Porque veja bem, os discípulos ficaram tão encantados ali, porque estavam ali olhando para o céu, e eu vejo nessa fala desses 2 homens que chegam ali vestidos de branco, uma certa advertência. Mas vem cá, por que vocês estão olhando aí para o céu? Este mesmo Jesus que foi, ele vai voltar. E enquanto ele não volta, entre a ascensão e a volta de Jesus, existe uma missão a ser cumprida. E o relato de Lucas diz claramente que ele iniciou, né, a falar sobre tudo que Jesus tinha começado lá no seu evangelho. E agora em Atos ele está dando continuidade a isso. A obra de Jesus não terminou. Isso fica muito evidente no texto que nós lemos. Então, Lucas relatou ali, Jesus começou ali nos evangelhos, eu deixei tudo bem claro ali. Agora, ele vai continuar. E vai continuar através de quem? Mas recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e vocês serão minhas testemunhas. Meu irmão, quando você vai lá no grego,
para saber o significado dessa palavra ali de testemunha. Não é esse testemunho que a gente vê aí, né, sem muito compromisso, não. Esse testemunho é como se fosse mártir. Vocês serão meus mártires. Vocês serão capazes de morrer pela mensagem, pelo Evangelho, por tudo o que já foi feito e está sendo feito. Então, o que a gente percebe aqui, meu irmão e minha irmã, é que entre a ascensão de Jesus e a sua volta, as suas testemunhas precisam dar continuidade ao que Jesus fez. O que Jesus fez? Está lá narrado nos Evangelhos. Jesus veio agir, Jesus não ficou parado. Por isso, não fiquem olhando para os céus. Não fiquem olhando para o céu. Esse mesmo Jesus que foi, ele vai voltar. Mas entre este intervalo, vocês precisam agir. Vocês precisam cumprir com uma missão. Que, meu irmão e minha irmã, essa missão é de Deus. Essa missão é de Deus. Mas ela está sendo cumprida. E nós temos o privilégio de ser essas testemunhas. Testemunhas de Jesus. E aí, quando eu olho para esse movimento, essas testemunhas que acabam se tornando e formando a igreja. Essas testemunhas ali formam a igreja. Aí eu busquei algumas características dessa igreja e imaginei a nossa igreja. A Igreja Batista Curuçá, a sua igreja. Será que nós estamos cumprindo com esta finalidade? Será que nós estamos dentro da visão, da missão que Jesus colocou para junto dos seus discípulos, para os seus apóstolos, para a sua igreja? Então, a primeira característica que eu vejo nesse movimento dessas testemunhas, meu irmão e minha irmã, é que eles creem num Jesus vivo. Você pode repetir comigo? Eles creem num Jesus vivo. Não é um Jesus morto, não é um Jesus que ficou na cruz. Não, esse movimento, ele é alimentado por esta certeza. E a gente viu no texto que Jesus passou 40 dias se mostrando aos seus discípulos, justamente porque ele sabia que isso seria importantíssimo. Não seria fácil a tarefa. E se eles tivessem dúvida, será que o meu mestre morreu? Será que ele ficou numa cruz? Será que acabou tudo? Não, Jesus se mostrou vivo. E a gente vai ver aqui, no versículo 3, versículo 15, também Paulo falando sobre esse episódio, lá no capítulo 15 de 1 Coríntios. Primeiro aqui em Atos, nós lemos assim, vamos juntos? Vocês mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos. E nós somos testemunhas disso. É Pedro falando. Nós somos testemunhas, não de um Deus morto, não de um Deus criado pela mão humana. Meu irmão e minha irmã, isso é muito importante. Em meio ao cumprimento da missão, você saber que você não serve a um Deus que foi criado pela imaginação do homem, pela obra do homem. Não, Jesus, ele é um Deus vivo e presente nas nossas vidas. O apóstolo Paulo, falando sobre essa situação, né, do Jesus vivo, vai trazer também lá em 1 Coríntios, capítulo 15, dizendo assim: pois o que primeiramente lhes transmiti foi que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Pedro, depois aos 12, depois disso apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido. Depois apareceu a Tiago e então a todos os apóstolos. Depois destes apareceu também a mim, como a um que nasceu fora de tempo. Veja que essa informação do apóstolo Paulo, de que Jesus apareceu a mais de 500, é uma informação só dele, você não encontra nos evangelhos, mas mostrando a importância de se fazer presente na vida daqueles que iriam ser suas testemunhas.
Por isso eu e você hoje, meu irmão e minha irmã, não podemos ter dúvidas com relação a isso. Jesus está vivo, Ele está presente nas nossas vidas, Ele age ao nosso lado, Ele está presente. Quando eu estava aqui à frente, mas eu fui lá para trás, porque você ouve, eu me sinto melhor ali, ouvindo o coro, você parece o salmista dizendo: Senhor, eu quero morar na sua casa, porque a gente sente a presença do Espírito Santo, o agir aqui em nosso meio. O Deus que nós servimos não é um Deus utópico, não foi criação humana, isso precisa estar muito claro. E a Igreja Batista Itacuruçá, meu irmão e minha irmã, é uma igreja que, assim como os nossos irmãos lá no primeiro século, creem no Jesus vivo, não no Jesus morto, não no Jesus que ficou numa cruz, não. O Jesus que nós cremos, Ele é vivo e Ele é presente nas nossas vidas. Uma outra característica que eu vejo nesse movimento de testemunhas ali no primeiro século, é que essa igreja, que é formada por essas testemunhas, é uma igreja que ora. É uma igreja que crê no Jesus vivo e é uma igreja que ora. Isso acaba sendo consequência. Se eu creio no Jesus vivo, eu quero me comunicar com Ele, eu quero falar com Ele. E isso fica claro, né, em vários episódios ali do livro de Atos, dentre eles, esse que nós vamos ler agora, né, lá do versículo 14 do capítulo 1. Todos eles se reuniam, vamos juntos? Todos eles se reuniam sempre em oração com as mulheres, inclusive Maria, a mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Um outro versículo que ratifica, no caso, essa ideia de uma igreja que ora, está também no momento em que quando Pedro está preso, e a gente tem um relato aqui no capítulo 12, versículo 5. Vamos juntos? Pedro, então... Meu irmão e minha irmã, sem oração nós não cumprimos a missão. Sem oração nós não cumprimos a missão, porque nós dependemos de Deus. Eu não posso. O desafio é muito grande. Você testemunhar do que Jesus veio fazendo, e muito mais de testemunhar, né, com os nossos lábios, viver o que Jesus viveu. Porque a igreja precisa disso. A igreja não só fala, a igreja vive. E para que ela viva, ela precisa da unção. Essa igreja, meu irmão e minha irmã, essas testemunhas de Jesus, eles eram guiados pelo Espírito. Mas vocês receberão o poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Não é a igreja, não é o Alcenir, não é o pastor Samir. O pastor Samir é forte, ó. Mas sem o Espírito Santo, ele não pode, meu irmão. Ele não pode. Nós não podemos. E a oração é esse instrumento fundamental para nos unir, para nós sentirmos a plenitude do Espírito Santo em nossas vidas. Se o crente não ora, se o crente não tem tempo para orar, meu irmão e minha irmã, ele está fadado a ficar patinando, a não andar, a não sentir a presença e o agir de Deus. Por isso que muitas pessoas ficam frustradas. Mas eu não sinto, né, o Espírito Santo em minha vida. Eu não sinto o ardor de estar presente junto com os meus irmãos, porque meu irmão e minha irmã, sem oração, não dá. Sem joelho dobrado, não dá. Pedro está preso e a igreja está clamando. A igreja não foi lá, né, bater lá na porta da delegacia, querer tirar Pedro à força, não. Porque a igreja não pode. Mas Deus sim. Por isso nós oramos. Porque nós dependemos de Deus. Por isso a oração é uma característica presente nesse movimento. E eu quero dizer para você, meu irmão e minha irmã, que a sua igreja, a Igreja Batista Itacuruçá, está firme nesse propósito. Nós somos uma igreja que ora. Oportunidade não falta para você estar junto com seus irmãos aqui, clamando ao Senhor. Nós temos 8 horas da manhã com o pastor João. Pastor João, levante por favor. Pastor João está todo domingo aqui, às 8 horas da manhã até às 9, com um grupo de oração. Quarta-feira,
nós temos o pastor José Maurício, né, online. Sexta-feira nós temos a vigília de oração, de 20 às 22 horas, online, para que você possa participar. Sempre no último sábado de cada mês, de 8 da manhã até às 10, nós nos reunimos aqui para clamarmos ao Senhor. Essa e inúmeras oportunidades são criadas para que você esteja dentro desse perfil de uma igreja que ora, de testemunhas que dependem de Jesus, que dependem de Deus. Uma outra característica, meu irmão e minha irmã, que eu vejo nesse movimento dessas testemunhas ali do primeiro século, que é uma igreja generosa. Sim, a igreja do primeiro século é uma igreja generosa. Lá em Atos, no capítulo 11, versículos 27 a 30, nós lemos: naqueles dias, vamos juntos? Naqueles dias, alguns profetas desceram de Jerusalém para Antioquia. E um deles, Ágapo, levantou-se e pelo Espírito predisse que uma grande fome sobreviria a todo o mundo romano, o que aconteceu durante o reinado de Cláudio. Os discípulos, cada um segundo as suas possibilidades, decidiram providenciar ajuda para os irmãos que viviam na Judéia. E o fizeram enviando suas ofertas aos presbíteros pelas mãos de Barnabé e de Saulo. Meu irmão e minha irmã, esse movimento dessas testemunhas, eles não eram indiferentes ao sofrimento do outro, porque eles estavam dando continuidade ao que Jesus fez. Quando Jesus viu uma multidão passando fome, com a sua barriga roncando, ele não virou as costas, como muitos dos seus discípulos queriam. Senhor, manda essa multidão embora. Não, Jesus disse, não, nada disso, bota eles para sentarem. Nós vamos suprir essa necessidade. Nós não podemos ficar indiferentes ao que sofre, ao que passa fome. Nós não podemos ficar indiferentes ao refugiado. Nós não podemos ficar indiferentes às pessoas que estão revirando os lixos dos nossos condomínios para conseguirem se alimentar. Não, meu irmão, a igreja não pode. A igreja não pode. E a gente vê essa característica nessa igreja, nesse movimento aí, que é um movimento de generosidade. É uma igreja que se importa. E eu quero dizer para você, meu irmão e minha irmã, você membro de Itacuruçá, você que tem nos acompanhado, a nossa igreja, a Igreja Batista Itacuruçá é uma igreja generosa. Em vários momentos, a igreja responde a todas as nossas solicitações. Quando lá na Bahia teve aquela enchente, o pastor Israel fez aqui um movimento e a gente doou fogão, a gente doou cesta básica. Quando aqui em Friburgo, Petrópolis, a gente teve também aquela catástrofe com as chuvas, enchentes, mais uma vez a igreja se envolveu. Nós não ficamos indiferentes, nós distribuímos inúmeras cestas básicas ao longo do mês. Muitos não sabem, porque a gente não fica falando isso toda hora, mas você precisa saber que assim como essa igreja, essas testemunhas de Jesus, que estavam ali dando continuidade ao seu ministério, fizeram no primeiro século, hoje, depois de vários séculos, a nossa igreja está dentro dessa visão. Também é uma igreja generosa, uma igreja que procura ajudar aos necessitados. Uma outra característica, meu irmão e minha irmã, que a gente vê nesse movimento, é que essa igreja, formada por essas testemunhas, que estão dando continuidade ao que Jesus iniciou, é uma igreja que testemunha do que viu e do que ouviu, que é a missão. Vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Vejam o que diz o livro de Atos com relação a esse cumprimento da missão. Vamos juntos? Todavia, para impedir que isso se espalhe ainda mais no meio do povo, precisamos adverti-los de que não falem com mais ninguém sobre esse nome. Então, chamando-os novamente, ordenaram-lhes que não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Mas Pedro e João responderam:
Julguem os senhores mesmos se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores ou não a Deus, pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. O apóstolo Paulo, também da mesma forma, um outro que vai dar continuidade a essa missão, vai também trazer, lá essa afirmação do cumprimento, da missão. Diz ele: todavia, não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar, vamos juntos? De testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Meu irmão e minha irmã, isso é maravilhoso. Quem participa aqui do Momentos com Cristo da Igreja Batista Curuçá, todo domingo, 7 horas da manhã? Levanta a mão. Gente, é sério? O coro está aqui também, tá? Gente, a Igreja Batista Curuçá, sua igreja, tem um programa todo domingo, 7 horas da manhã. Sabe qual é o mote do Momentos com Cristo? Compartilhando a graça de Deus. A nossa igreja está compartilhando a graça. Isso que o apóstolo Paulo fala, não me importa, o que me importa é compartilhar a graça de Deus. Porque, meu irmão e minha irmã, as pessoas estão morrendo sem Cristo. Na mensagem dos apóstolos, essa mensagem dessas testemunhas, eles vão dizer: não há salvação que não seja através de Jesus Cristo. É a mensagem da graça. Não adianta buscar salvação em nenhum outro lugar, somente Jesus Cristo. Só em Jesus Cristo nós vamos encontrar essa graça que perdoa os nossos pecados. Por isso o cumprimento, da missão, esse testemunhar, a ponto de darem as suas próprias vidas. Esses apóstolos que receberam essa mensagem em primeira mão, por parte de Jesus, na sua última fala antes de ascender, todos eles foram martirizados, todos eles morreram, por não abrirem mão de falar da graça de Deus. Eu me lembro, e esse relógio ali não me deixa tranquilo, sabe, pastor Israel? Eu sinto aqui o que o irmão sente, Eu tinha 12 anos, meu irmão, eu estava lá na Avenida Brasil, eu fui o membro fundador da primeira Igreja Batista da Avenida Brasil, e mais ou menos 74, 73, nós estávamos lá. Ela era filha de Acari, era a congregação, e nós estávamos construindo o templo, e lá nas salas da EBD, eu ainda me lembro, estava aqueles tijolos sem bolsa e tal, e a garotada se reunia ali, e numa aula da EBD, a professora falou sobre Estevão, o primeiro mártir cristão, que morreu porque não quis abrir mão de falar dessa graça, essa testemunha, que mesmo na iminência de morrer, de ser apedrejado, não deixou de falar, não deixou de mostrar a graça. Senhor, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Meu irmão, isso é graça, e essa graça precisa ser testemunhada pela igreja. E a nossa igreja, a Igreja Batista Curuçá, a sua igreja, meu irmão e minha irmã, tem testemunhado dessa graça. Outro aspecto que eu vejo, meus irmãos, nessa igreja, é que ela é uma igreja missionária. Essas testemunhas, que formam a igreja ali do primeiro século, eles têm essa consciência missionária. Lá em capítulo 13, versículos de 1 a 3, nós lemos: na igreja de Antioquia havia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio, Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separem-me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhes as mãos e os enviaram. Essa igreja, meu irmão e minha irmã, essas testemunhas não estavam preocupadas somente com o bem-estar aqui, lá na Amazônia. Eles estavam pensando lá no Afeganistão, eles estavam pensando em todo mundo, nos confins da terra. Quando você lê o relato de Atos, você vê que essas testemunhas começam a alvoroçar Jerusalém. Depois,
surge uma perseguição que os levam para a Judéia, para Samaria, e a trajetória, a narrativa de Atos vai dizer que o Evangelho chega a Roma, a capital do mundo na época. Sim, ali nos 28 capítulos nós vemos toda essa trajetória de Jerusalém, Judéia, Samaria e chega a Roma. Por quê? Porque era uma igreja missionária, porque uma igreja que se importava com os outros. Eu quero dizer para você, meu irmão e minha irmã, que a sua igreja, a Igreja Batista Cruçá, é uma igreja missionária. Nós vimos aqui o pastor Jael falando de Alter do Chão, é um novo desafio não, um privilégio, né, que nós estamos tendo de ali ajudar, né, aqueles nossos irmãos na implantação desse trabalho. Nós temos ido à Amazônia, nós vamos a Cristolândia, nós vamos a Vila Minha Pátria. Um trabalho novo dos batistas, nós vamos agora em setembro. E eu quero dizer para você, confirmando aquela ideia da generosidade da nossa igreja, que eu fiz um desafio aqui, tem o quê? Tem 4 domingos, para que nós sustentássemos a vila durante um mês com o consumo de proteína. 21.600, basicamente. Nós já estamos quase chegando lá. Ainda tem o quê? Tem 2 meses ainda para a nossa viagem. Mas nós já estamos praticamente chegando no valor que vai ser necessário para nós comprarmos 1.800 quilos, né, de coxa e sobrecoxa. É a generosidade da igreja. É essa igreja missionária, que não está só se importando só com o seu bem-estar, o que é muito bom, né? Nós temos aqui um ar-condicionado, temos esse coral lindo, né, cantando, né, que nos faz nos sentir no céu, é muito bom, mas existem pessoas ao nosso redor, na nossa Jerusalém, na nossa Judéia, na nossa Samaria, até os confins da terra, que necessitam, né, de ouvir do Evangelho. Sexta-feira, pastor Jael, teve uma missionária lá na nossa vigília, né, da Convenção Batista Carioca, e ela falou, e agradeceu a igreja, porque todo dia 2 de novembro, ela está lá distribuindo o bom dia, o maravilhoso amor. Que o irmão envia para lá, para a capelania de enlutados, e as pessoas são abençoadas. É esse trabalho, né, que não está somente olhando e pensando só no nosso umbigo, não. Está olhando além. E uma sexta e última característica, meus irmãos, que eu gostaria de compartilhar com os irmãos, que a gente vê nesse movimento, é que essa igreja é uma igreja que cresce em comunhão e em número. Vejam o que nós lemos lá no capítulo 2, versículos 46 e 47. Vamos juntos? Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam pão, pegar isso aqui, ainda estou conseguindo me abaixar. Bom, gente, então, o que a gente vê aí, é essa igreja que cresce em comunhão, é uma igreja que ela está crescendo no cumprimento da missão, mas ela tem prazer em estar reunida, ela tem prazer em se reunir com os irmãos, e é essa união que faz a força, essa comunhão. E o texto diz que a cada dia Deus vai acrescentando mais e mais pessoas a essa igreja, que as pessoas olham e veem uma unidade. Meu irmão e minha irmã, ideologias não podem nos separar. É absurdo uma igreja ficar dividida por ideologias. Não cabe dentro da missão. É porque os nossos olhos estão aqui. Aí nós nos dividimos, mas quando os nossos olhos estão em Jesus, quando nós estamos sendo guiados pelo Espírito, não cabe divisão por causa de pensamentos políticos, não cabe divisão por seja qual for o motivo. Por isso a gente vê nessa igreja, essa igreja que cresce em comunhão, tem prazer em estar junto com os irmãos, e Deus vai acrescentando mais e mais pessoas à igreja. Bom, depois dessa minha fala correndo,
eu quero mostrar um vídeo, meu irmão e minha irmã, que mostra um pouquinho da sua igreja, o que a gente já tem realizado. E nós podemos realizar muito mais com a participação de cada um dos irmãos. Rafinha, quero desde já agradecer o Rafinha, que ontem ficou até tarde preparando esse vídeo, para que você tenha conhecimento de um pouco do que a sua igreja tem feito, que se enquadra dentro dessas características desse movimento que surge ali no primeiro século, cumprindo com a missão que Deus nos dá. Para nós, esse material é extremamente importante. Os nossos missionários, nossos quase 200 missionários aqui, trabalham intencionalmente, alcançando as comunidades com relacionamento discipuladores, e esse material tem nos ajudado a acompanhar e abençoar essas comunidades. Nosso muito obrigado à Igreja Batista de Itacuruçá, que tem amado esse projeto, tem trazido esse material, tem abençoado tanto as comunidades como os nossos missionários. Eu estou muito agradecido pelo atendimento, fui bem atendido pela equipe, e só isso, eu tenho só a agradecer a Deus também. Muito obrigado.